Bom dia, né? Após dificuldades de conexão, a gente consegue dar continuidade à nossa aula de hoje. Ela vai dar continuidade à nossa unidade 4, né, a sessão 4.3, onde nós vamos falar sobre a visita domiciliar. Certamente vocês leram a sessão correspondente lá no livro didático. Começa lá na página 175 e é a nossa penúltima sessão, né, dessa unidade, penúltima sessão da disciplina. Próxima sessão fala de coleta de dados, né, de como fazer essa coleta dentro da estratégia da família em si, tanto a coleta quanto o registro desses dados. A gente já fez uma introdução com relação a isso também, mas é importante que a gente trate desse assunto na próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre a visita domiciliar e, de fato, tudo que envolve o atendimento domiciliar como um todo, né? Porque, como vocês viram lá no livro didático, nem tudo é visita domiciliar, né? Mas, eventualmente, é assim que a gente escuta, né? Tanto dos profissionais quanto até mesmo na própria publicação de materiais. Muitos materiais são publicados com a expressão visita domiciliar, onde, na verdade, a ideia era atendimento domiciliar, né? Que com a nova formatação do Ministério da Saúde, visita domiciliar é só aquilo que corresponde à atividade do agente comunitário no domicílio, né? As demais atuações, né, dos profissionais, elas são consideradas como atendimento domiciliar e e sempre é muito importante que o atendimento domiciliar ele seja acompanhado do agente comunitário de saúde, né? Aí com isso existe a confusão, né? Porque se o agente comunitário está junto, passa a ser uma visita domiciliar e é uma visita domiciliar com um atendimento domiciliar. Mas, por mais confuso que isso possa parecer, a gente precisa entender aspectos dessa visita, tá? Então, vamos considerar tudo nesse momento como visita domiciliar, apesar de ter essas diferenciações. E ao longo das aulas, da aula a gente vai diferenciando esses pontos, tá? A ideia é, você vai imaginar agora que está entrando na casa do outro, tá? Então, quando você entra na casa do outro, ou seja, quando você é um profissional, né, de saúde, seja qual profissional da saúde, seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, odontólogo, técnico em saúde bucal, o agente comunitário de saúde, o agente em combate a endemias, né? Seja qual for o profissional que esteja entrando na casa do paciente, ele precisa ter um olhar diferente daquele profissional que recebe o seu paciente na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde da família, né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: é de grande valia que esse profissional ele tem um olhar diferente. Mas que olhar diferente é esse? Vocês certamente já receberam uma visita em casa, né? Aquela visita que quando você abre a porta da sua casa, né, você estava esperando a visita, então você arrumou toda a casa tá arrumadinha, tá cheirosinha, tá tudo, né? Tudo que não podia aparecer, né, foi arrumado. É uma visita esperada. Ainda assim, a visita chega e começa a encontrar coisa que não era para a visita encontrar. Por exemplo, ela começa a ver que tem uma coisa fora do lugar e aí começa a falar, não, mas por que isso aqui está assim? Por que você guarda as panelas desse jeito? Ou por que o seu fogão está desse jeito? A geladeira não tinha que estar nesse lugar, tinha que estar em outro lugar. E essa pessoa é aquela pessoa que vai lá e fala para o outro, né? E fala para o outro, e fala para o outro. Ou seja,
o fofoqueiro, né? Já recebeu visita de fofoqueiro? Aquele fofoqueiro que fala para os, né, às vezes é um fofoqueiro dentro da própria família, ele fala para os demais membros da família a forma com que você se relaciona dentro da sua família, a forma com que vocês arrumam o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Esse tipo de coisa, né, que num ambiente não profissional nós temos como a fofoca, como algo pejorativo, e até a HQ que nós temos aqui. Deixa eu ativar o nosso apontador laser. A HQ que nós temos aqui, ela nos mostra da seguinte maneira: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Então, o que significa isso? Nós temos uma vizinha aqui que ela vai à casa, né, do outro, observa o que acontece na casa do outro e sai comentando com os demais. Isso a gente tem na sociedade como sendo algo errado, algo que não se deve fazer. Então, a ideia é não ser fofoqueiro, né? Não sair espalhando as coisas, né? Mas eu preciso ter um olhar diferente. Então, uma pessoa ela precisa ter um olhar diferente, mas nem sempre vai emitir isso para todo mundo, né? Ela vai emitir isso de que forma? Através de relatórios, ela pode até emitir, né, dentro de uma reunião, né, que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, que é importante que essas informações coletadas, elas sejam disponibilizadas dentro daquela equipe, né, a equipe responsável pelaquela área, a distrita. Então, essas informações elas precisam chegar aos demais profissionais, né? Não a comunidade em si, não aquelas pessoas que não têm nada a ver com o cuidado. Mas isso a gente já viu em vários outros momentos, né, a respeito de cuidado com informação, né? A informação em saúde, ela é uma informação que ela precisa ser coletada pelo profissional, mas ela não é uma informação que fica guardada com o profissional, né? Ela precisa ser, quando a gente trabalha em equipe, ser disponibilizada aos demais membros da equipe para que a gente tome a melhor decisão naquele momento. Então, precisamos de um olhar diferente, tá? Então, vestir os óculos, né, do fofoqueiro, né, porque você vai precisar, nesse momento, enxergar tudo o que acontece nessa casa, enxergar tudo o que acontece com essa família, identificar todos os determinantes do processo de saúde e doença, porque assim você consegue melhorar o cuidado, né? Lembrando sempre que o acolhe SUS, né, o acolhimento dentro do SUS, ele precisa estar voltado também para a visita domiciliar. Não se trata, acolhimento não se trata somente daquele ambiente lá dentro da unidade de saúde, como nós vimos na aula passada. Ele se dá, assim, a respeito da postura do profissional. E esse profissional ele precisa chegar na casa do outro também com uma postura acolhedora. O que a gente vai ver na aula de hoje? São 4 respostas, né? Então, 4 respostas a essas perguntas aí. Quais são os conceitos de visita domiciliar? Quais são os objetivos das visitas domiciliares? Como a equipe de saúde da família atua nas práticas das visitas domiciliares? E como as equipes devem realizar o planejamento das visitas. Quais são os conceitos de visita domiciliar? Quando a gente fala de visita domiciliar, né, nós estamos falando de uma prática assistencial, né, que ela é amplamente adotada no nosso contexto, né, familiar dentro da estratégia da família. Então, o modo de viver, né, dessa família, eu preciso conhecer. Eu preciso, né, identificar quais são as vulnerabilidades dessa família.
eu preciso reconhecer os riscos à saúde que essa família apresenta. Que benefícios que essa visita domiciliar, né, através de um olhar diferenciado, uma postura acolhedora, eu terei quando eu identifico essa minha visita domiciliar lá pela estratégia de saúde da família. Eu tenho uma atenção integral, garantia da atenção integral, isso aqui é fundamental e é possível através da visita domiciliar. Eu tenho uma assistência humanizada, né, uma assistência não só humanizada, mas uma assistência individualizada. Eu tenho a garantia de que o cuidado, né, ele é prestado a essa família, especificamente para esta família, né? Não é aquele cuidado que ele é geral para qualquer pessoa, né? Então, uma visita domiciliar ela é extremamente individualizada. Então, isso nos torna, né, a possibilidade de ser algo muito, né, humanizado, e isso é uma característica fundamental para uma visita domiciliar. Também é a garantia de um cuidado continuado, né? Esse cuidado continuado é um cuidado que se estende àquilo que é feito somente na unidade básica, porque na unidade básica é algo que o paciente, né, o usuário, ele chega até o nosso serviço de saúde e lá ele tem sua necessidade manifesta, né, traduzida em um cuidado pontual. Nem sempre esse cuidado ele é continuado, né? Às vezes ele é um cuidado que é feito naquele momento e quando ele volta, né, ele vai ter um cuidado daquele mesmo problema que ele tinha, aquela mesma necessidade que ele apresentou, ou é um cuidado totalmente diferente, né? Mas esse entre dois momentos, né, eles ficam perdidos. Quando a gente faz uma visita domiciliar, não. Lá nós vamos até a casa da pessoa já com objetivos, com metas, com planejamento. Então é algo que garante esse cuidado continuado, né? É algo que a gente vai buscar justamente um cuidado dentro do domicílio da pessoa, algo que a gente possa garantir que essa pessoa tenha a sua integralidade de cuidado de uma forma humanizada. E aquela pergunta que nós fizemos e já respondemos no início, né? Tudo que é feito na casa da pessoa é visita domiciliar? Tudo é VD? Não. A resposta, de acordo com a literatura, né, diz que nem tudo é VD, nem tudo é visita domiciliar, né? O que é visita domiciliar, hoje, para o Ministério da Saúde, é aquilo que é realizado pelo agente comunitário de saúde, né, pelo ACS. Então, visita domiciliar é diferente de atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar é aquilo que é realizado pelos profissionais de saúde, os demais profissionais de saúde, né? Por exemplo, o enfermeiro pode fazer um atendimento domiciliar através da realização de um curativo, da realização de uma passagem, uma troca de sonda, pode ser para uma consulta de enfermagem, um acompanhamento puerperal, da gestante, né? Qualquer que seja o acompanhamento, o atendimento do enfermeiro dentro dessa unidade, ele vai ser considerado como um atendimento domiciliar e não uma visita domiciliar, né? Motivos para isso ter sido alterado, pode existir N motivos, tá? Desde motivos relacionados à própria gestão, né? Se a gente for pensar que o número de visitas domiciliares, tudo estava considerado como visita domiciliar, né? E aí a gente pode ter, dentro desses registros, né, algumas visitas domiciliares que estavam tendo um custo, né, baixo, porque não tinha material envolvido, eram aquelas visitas realizadas exclusivamente pelos agentes, e nós tínhamos visitas domiciliares com custos elevados, né? Visitas domiciliares onde havia troca de sonda, quando havia passagem de sonda, quando havia
realização de curativo, né? Então, N atendimentos domiciliares, né? Que estavam cadastrados como visitas e tinham custos diferentes, né, para o Ministério da Saúde. Então, muito provavelmente, essa ideia de separação do que é visita domiciliar para o que é atendimento domiciliar esteja relacionada à questão da gestão, né? Porque o dimensionamento profissional, a questão da própria do custo, isso tudo leva-nos a compreender essa diferenciação aqui do que é atendimento domiciliar para o que é visita domiciliar. Uma vez que na ficha, né, e aí vocês têm acesso a todas as fichas utilizadas na Secretaria da Família, lá naquela nossa aula anterior, que foi falado para vocês o link de onde nós temos no site do ESUS todas as fichas disponíveis, né? Basta que você clique, baixe o PDF, quem puder imprimir, imprime, quem não puder imprimir, faz o preenchimento no próprio computador ou no celular através do, do aplicativo de leitor de PDFs, onde vocês podem ter essa ideia de como são as fichas, né? Se a gente estivesse nesse momento em aula presencial, eu levaria as fichas para que vocês pudessem utilizar e manusear as fichas ali. Mas como não é possível, vocês podem fazer isso através desse material que foi disponibilizado. Então, gente, a ideia é, quando a gente olha a ficha de visita domiciliar do agente comunitário de saúde, no verso dessa ficha, né, está escrito visita domiciliar acompanhada por outro profissional. Bom, então essa ficha, além de ser uma ficha de visita domiciliar, eu também prevejo que há um atendimento domiciliar, né? Então existe a possibilidade ainda de eu ter materiais duplicados, né? E isso a gestão do SUS vai observar com o passar do tempo, né? Então a gente precisa ter essa noção também de que nem tudo, né? E quando a gente fala de saúde, quase nada é fixo, quase nada é eterno. A gente vai mudando, modificando e adaptando as ações em saúde com base na prática que está sendo realizada. É isso que a gente chama também de prática baseada em evidências, né? Tudo aquilo que, de acordo com o que é realizado, a gente busca uma melhor alternativa. Então, seria uma gestão baseada em evidências, por assim dizer. Outras perguntas, né? Outra pergunta que a gente responde nessa aula é: quais os objetivos das visitas domiciliares, né? Um dos objetivos, né, dessa visita, como aquele olhar do fofoqueiro que a gente precisa ter, é o objetivo de conhecer a moradia. Eu preciso conhecer essa moradia, eu preciso conhecer o ambiente, as condições socioeconômicas e culturais dessa família. Vocês lembram quando nós fizemos aquela atividade lá no início do semestre, onde eu passei para vocês as fichas, o cadastro familiar, e aí vocês precisavam descrever como é a casa de vocês? E eu até falei para vocês em um momento: olha, gente, faz de conta que a sua casa é a biblioteca. Ou faz de conta, você vai por grupos, né? Ou faz de conta que a casa é a pracinha, né? Ou a casa é aquela área aquela área acolhedora que nós temos ali próximo da escadaria, né? Então, naquela ilhazinha, no bloco, e eu pedi para que vocês fizessem isso, né? Lá no Lanchonete também teve um grupo que foi, para que vocês descrevessem aquele ambiente, né? Porque a ideia foi justamente essa. Porque quando a gente está lá na unidade básica de saúde ou lá na unidade de saúde da família, nós perguntamos para o paciente, né, como é o ambiente, como é a casa dele. E esse paciente ele nos fala tudo aquilo que ele lembra e tudo aquilo que ele quer falar, né? Diferente de um ambiente de visita domiciliar ou de atendimento domiciliar em si, né? Mas quando nós estamos no domicílio, nós temos a possibilidade de conhecer a moradia e não somente e tão somente escutar o que o paciente quer nos falar ou que ele lembra sobre a sua moradia. Por quê, gente? Vários aspectos eles influenciam
no processo de saúde e doença. Vocês lembram bem dos determinantes do processo de saúde e doença. Vocês sabem, por exemplo, entre os determinantes, que são tantos, nós temos a própria questão do saneamento básico. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, e quando o IBGE vem na nossa casa e pergunta sobre saneamento básico, muita gente entende que tem saneamento básico em casa. Mas as pessoas realmente sabem o que é saneamento básico? Poucas casas aqui no estado têm saneamento básico. E quanto isso tem influenciado no processo de doença dessas pessoas? Poucas casas, né, possuem coleta de lixo, né, adequada, coleta de lixo seletiva a gente não tem na cidade, né? Mas uma coleta de lixo, qual é a periodicidade dessa coleta de lixo? Existem bairros, lá quando eu cheguei aqui, que o pessoal falava que a coleta de lixo era da empresa Urubucão, né? Que o urubu vinha e o cachorro vinha e derrubava o material da lixeira e o urubu carregava o, o lixo, né? Mas hoje isso já está bem melhor do que estava lá quando eu cheguei no estado. Mas ainda temos muitos locais onde há a presença das aves e dos cães, né, revirando lixo, né, e isso traz prejuízos enormes para essa população, uma vez que esse lixo ele fica na via pública, né, quando não fica na via pública, quando a população tem o cuidado de guardar os animais, colocam na via pública e aí não tem aquela questão de entupir bueiro que a gente enxerga em grandes centros, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí alaga e leva essa água, né, para casa das pessoas, porque de fato a gente não tem esses bueiros na maior parte da cidade, né? O que acontece é justamente choveu, entrou aquela água com o lixo mesmo dentro das casas, né? Mas de qualquer forma, a contaminação do solo ela é imediata. Se esse lixo está no solo, a água da chuva, né? Ou a água da servidão, que a gente ainda tem essa cultura, onde as pessoas, parte da água que é utilizada, né, dentro de casa, ela não é encaminhada para a fossa séptica, e sim ela é encaminhada diretamente para a rua, o que é considerado, inclusive, um crime ambiental. A gente precisa levar em consideração que essa água, ela ajuda esse lixo a contaminar o solo, né? Porque esse lixo vai junto com a água, contaminando o solo, contaminando o lençol freático, contaminando justamente a água que essa família vai utilizar, porque a água não é água encanada para todas as casas, e sim uma água de poço, né? Então, isso acaba contaminando a própria casa, né? Então, a gente acaba utilizando o nosso próprio lixo na nossa própria água, né? Então, tem que ter esse cuidado também. Conhecer a moradia é fundamental. Quando a gente faz uma visita domiciliar, você entra na casa da pessoa, você consegue observar relações da família, você consegue observar com relação àquele ambiente, né? Eu consigo identificar. Vocês lembram da questão das vulnerabilidades, né? Que a gente pontuou lá naquela tabela que tem na sessão anterior? Vulnerabilidades que são importantes a serem pontuadas. Quantos cômodos eu tenho na casa? Quantas pessoas que vivem nessa casa, né? Quando eu tenho essa relação de cômodos e pessoas, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho pelo menos um cômodo por pessoa, porque não tenha uma vulnerabilidade alta. Quanto mais pessoas eu tenho por cômodo, eu tenho maior vulnerabilidade nesse ambiente, né? A gente pode ter plenamente certeza disso, porque a gente está vivenciando uma pandemia, né, de uma doença viral, né, onde as pessoas falam sobre aglomeração e falam que onde um paciente ele está infectado, o ideal, né, o ideal seria que
essa pessoa no domicílio tivesse o quarto onde ele ficasse, ele fosse, né, exclusivo, e aí essa pessoa não teria contato com os demais membros da família. Mas isso a gente está falando do ideal, né? E o ideal é diferente do real. O real é que muitas famílias vivem numa situação de vulnerabilidade, onde eu tenho muito mais pessoas do que um cômodo, né? Conheci algumas casas em São Paulo, onde nós tínhamos kitnets, né, que viviam 10, 15 pessoas, né, onde uma dessas pessoas, né, estava com tuberculose e ao fazer a visita domiciliar foi detectado, né, que todas as pessoas já estavam com tuberculose. É óbvio, porque todos eles estavam nesse mesmo ambiente, né? Da mesma forma, hoje, com o coronavírus, né, a Covid-19, em ambientes, né, aglomerados, mesmo dentro da própria casa, a gente consegue detectar que várias pessoas no domicílio são acometidas pela doença, né? Identificar o contexto familiar. A identificação do contexto familiar nós vimos também já nessa disciplina, a questão da criação do genograma, inclusive pedi para que vocês criassem o genograma de vocês, né? E também fizesse o ecomapa. E quando a gente faz isso aqui, genograma e ecomapa, e eu peço para que vocês continuem fazendo, aqueles que não terminaram o seu genograma, o ecomapa, quem tiver dúvida, a aula está disponível no canal, né? Você pode criar o seu genograma, o seu ecomapa, e assim que tiver criado o seu material, tente criar outros, né? Converse, ligue para alguém, um amigo, e fale sobre. E fala, vamos brincar um pouquinho, quero criar seu genograma e criar o ecomapa, né? Quero saber como é que funciona a sua família, as suas relações. Por que isso é importante, gente? Porque quando a gente faz uma visita domiciliar, é extremamente relevante a criação do genograma e do ecomapa, né? Porque isso nos dá a possibilidade de identificar esse contexto familiar, como são as suas relações, né? Tanto a relação interna na família, quanto as relações com demais, né, através do ecomapa. Isso nos dá uma possibilidade de cuidado prestado a essa família muito mais amplo. E identificar isto, né, junto com a família, cria, né, um vínculo, né, fortalece o vínculo, porque você está desenhando o genograma e o ecomapa no ambiente do domicílio. Então, é naquela visita que você vai criar, que você vai desenhar, que você vai conversar com a família é envolvida nesse momento também. Então, isso é muito relevante, né? Fazer isso com a família demonstra a criação do vínculo também e a certeza de que o cuidado prestado ele será mais facilmente é, realizado pela própria família, né? Verificar fatores de risco e vulnerabilidades, realizar assistência domiciliar do paciente utilizando a equidade. Lembrem-se, né, que no Brasil a visita domiciliar ela não existiu sempre, ela passa a existir através dos primeiros, né, médicos de família e também a questão da própria questão dos agentes comunitários de saúde, agentes de saúde, depois agentes comunitários de saúde, o programa Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família. Hoje nós temos, inclusive, assistências domiciliares mais elaboradas, através de programas como o Melhor em Casa, que a gente vai ver ao final da aula. Auxiliar no monitoramento e na prevenção de doenças transmissíveis e doenças crônicas, né? A exemplo da tuberculose, que eu falei para vocês, a própria hanseníase, o sarampo, né? Que antes da pandemia, né? Antes da epidemia ainda se instalar no estado, nós tivemos 4, 5 casos de sarampo, né? na cidade, e esses casos de sarampo eles aconteceram em um dos ambientes em específico aqui na capital, onde foi feita inclusive a vacinação de bloqueio das pessoas, né? Então, é algo que precisa ser feito também, auxiliar no monitoramento, na prevenção de doenças transmissíveis, e isso precisa ser feito no domicílio, né? Realizar ações de promoção da saúde
que visem uma vida saudável. Então, através dessa promoção da saúde, eu preciso, na visita domiciliar, sempre buscar uma vida saudável. E essa vida saudável não é aquela receita de bolo, lembrando que visita domiciliar, ela é humanizada, ela é acolhedora, ela é específica para aquela família, né? Então, não é aquela receita de bolo que a gente pega e fala para todo mundo da mesma forma. Não, deixar as coisas, né, mais saudáveis, né, para aquela família, né? Eu não vou, através de uma visita domiciliar, né, elaborar um plano de mudança radical naquela família, né? Eu não vou conseguir um êxito com relação a isso. Então, a ideia é criar estratégias para que paulatinamente, ou seja, para que durante esse processo, né, de visitas, né, durante esse processo de cuidado, eu tenho uma promoção, eu tenho várias ações de promoção da saúde, então em busca de uma vida saudável, né? Então essas famílias elas vão recebendo orientações de acordo com as suas necessidades e sempre buscando uma melhor qualidade de vida. Favorecer a participação e corresponsabilização no processo da doença, ou seja, eu preciso que essa família ela esteja envolvida no próprio cuidado, né, para que a gente possa ter essa promoção de saúde, e sendo que o profissional de saúde, de fato, ele não é o responsável, e sim o corresponsável, né? Então, também, e o principal responsável é a família, né? É a pessoa, né? É o principal responsável pelo seu cuidado, e a gente precisa envolver toda a família nisso, né? Oferecer atendimento compatível com as necessidades e expectativas do usuário e família. É importante sempre que eu vá visitar alguém, ou sempre que eu vou cuidar de alguém, seja no domicílio, ou seja no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde em si, eu preciso que as pessoas me digam qual a sua expectativa, né? O que elas esperam desse cuidado, né? Porque saber ouvir é a principal ferramenta que o profissional de saúde precisa ter e precisa desenvolver. Então, saber ouvir, né? Este que sabe ouvir, ele consegue atender às expectativas do usuário e da família. Realizar ações educativas, intervenções, né? Prevenir complicações e internações. Isso aqui é um ponto-chave, né, da visita domiciliar. A gente sabe que existe um custo para a visita domiciliar, existe, até a gente já falou sobre isso, né? Citei ainda agora que a mudança de visita e atendimento muito se dá a respeito do custo dessas visitas, mas a base da assistência básica em si, né, em saúde, é a redução de complicações e redução da frequência de internações hospitalares, né? Se eu tenho um fortalecimento da atenção básica, onde há prevenção, onde há promoção da saúde, eu não tenho gente internada no hospital, eu tenho pouca gente internada no hospital. Quando eu tenho um povo que foi esquecido pela atenção básica, esse povo ele adoece, ele tem comorbidades, ele acaba sendo internado e acaba indo ao óbito, né? Então eu tenho como visita domiciliar também uma ferramenta importante nesta redução de internações. Promover práticas do autocuidado, e é extremamente importante levar em consideração o autocuidado, né? E um autocuidado direcionado, uma coisa é você falar para a gestante, né? E um exemplo só da gestante, lá na consulta dentro da unidade básica, falar para ela o que, que ela precisa fazer, como que ela precisa é, ter seus cuidados em casa, né? E outra coisa é você fazer isso no domicílio. Uma coisa é você orientar a puérpera sobre o, a higiene do coto, do coto umbilical, a troca de fraldas lá na unidade básica de saúde. Uma coisa é você orientar, outra coisa é você fazer isso em loco, você fazer isso no domicílio, onde você enxerga onde é que ela faz a higiene, você enxerga e você auxilia, você mostra para ela, né, formas de realizar isso, né, naquele ambiente que ela está vivendo, né? Então uma possibilidade muito rica de trazer um cuidado individualizado e humanizado, né?
a visita domiciliar e principalmente o atendimento domiciliar, que é isso que nós, enquanto enfermeiros, fisioterapeuta, o médico, né, seja qual for o profissional de saúde, tem a possibilidade de ter um cuidado e um atendimento extremamente valioso para essa família. Né? Aprimorar a utilização de recursos disponíveis, né? É isso que a gente está falando, recursos disponíveis, e estimular sempre a participação social, porque a gente pode ter como visita domiciliar noções de quem é a pessoa que vai ser visitada, né? Também entra em consideração quem é a pessoa que vai ser visitada, para que eu possa definir quem é a pessoa que vai ser visitada. Isso leva em consideração também a questão do acesso aos serviços de saúde. Mas se eu tenho pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde, elas vão continuar sem acesso se não se engajarem na participação popular, né? Então eu preciso estimular isso também. Como é que a equipe de saúde da família atua nas práticas das visitas domiciliares? Nós temos primeiro que entender que o trabalho multidisciplinar em equipe é fundamental nos atendimentos domiciliares, né? E aqui eu tenho a presença do agente comunitário de saúde, né? Essa pessoa aqui é fundamental, né? Eu não tenho e não devo realizar um atendimento domiciliar somente eu, enfermeiro, né? Saio lá da unidade e vou para a casa da pessoa, né? Por mais que eu tenha vínculo com aquela pessoa, esse vínculo pode não ser um vínculo com a família. Agora, o agente comunitário de saúde, o papel dele é o vínculo, né? É a criação do vínculo, é a construção, é a manutenção desse vínculo. Então, ele é a peça fundamental dentro da unidade da estratégia da família. Então, é importante que ele vá junto, né? O que eu preciso garantir? Domínio técnico, né? Então, basta eu ter todo o conhecimento ético, todo o conhecimento moral, né? Eu preciso ter o domínio técnico quando eu vou levar esse cuidado. Eu preciso ter habilidade de comunicação, né? É extremamente importante que essa pessoa saiba se comunicar, né? E é por isso que eu insisto tanto, ligue para um amigo, converse sobre, fale, né? Familiares, habilidade de comunicação, gente, isso é fundamental. Sabem que no início da faculdade eu tinha muito receio em apresentar trabalho. E o que é que eu fazia? Eu ligava para meus amigos e apresentava os trabalhos para eles antes de apresentar o trabalho na faculdade. Na época não tinha muito essa questão de videoconferência, e hoje vocês têm uma possibilidade muito mais fácil para realizar isso. Mas eu ligava mesmo, ligava, pegava o telefone, ligava para os amigos e tem que apresentar um trabalho assim, assim, vê aí se tá bom. E eles ficavam lá no telefone e eu apresentando o trabalho. Depois de meia hora eu estava perguntando para eles, às vezes eu estava falando sozinho, que isso eu tinha deixado o telefone lá, não estava escutando, mas isso deixava, né, desenvolvia habilidades de comunicação, e é importante que você faça isso, né? Sempre desenvolver a habilidade de comunicação. Porque enquanto profissional de saúde você vai precisar muito saber ouvir e saber se comunicar com a pessoa. Um olhar ampliado para condições da família, é importante que você faça isso, que você tenha vista esse óculos, né, do fofoqueiro, não utilize a língua do fofoqueiro, mas vista o óculos dele, né? Olhar ampliado, quero saber quais são as condições de família, né? A atitude de acolhimento, lembrem-se, não é ambiente de acolhimento apenas, não é somente uma sala, não é somente uma pessoa, somente uma equipe, e sim uma atitude de acolhimento, uma atitude que vise, né, acolher essa pessoa, né, receber essa pessoa, ir até a casa dessa pessoa e mostrar para a pessoa que você está lá exclusivamente para o cuidado, né? Então, uma atitude de acolhimento. Estabelecer uma relação de vínculo. Vínculo é, sem dúvida, um item fundamental na saúde, né? Esse vínculo, né? Essa criação do vínculo, né? É uma criação de um fortalecimento. No momento que você tem um vínculo com a pessoa, o que você orienta tecnicamente,
é muito mais fácil dessa pessoa seguir do que uma pessoa que tem um domínio técnico fundamental, mas não tem vínculo com essa família, e aí não adianta, a pessoa pode ter um conhecimento extremamente relevante, mas a família não vai seguir, porque não há vínculo, não há confiança. Né? Corresponsabilização, eu preciso estar corresponsabilizado pela saúde da pessoa, né? Por mais que a responsabilidade seja dela, seja da família, eu sou corresponsável, eu que levo a informação técnica, eu que sou o profissional que é responsável pelo aquele momento de cuidado em si, e não pela saúde, mas sou responsável por parcialmente sobre a atividade de saúde daquela pessoa. Respeitar os princípios éticos, né? Então, lembrando todos os princípios éticos, e vocês certamente lembram dos princípios da ética biomédica, né? Então, respeitar sempre a privacidade da pessoa através do princípio da autonomia, da justiça, né? O princípio da não maleficência e o princípio da beneficência, né? Lembrando sempre que aquela expressão proferida lá pelo pai da medicina, né? Primum non nocere, ou seja, primeiro, né, não faça o mal, né? Então, antes de fazer o bem, evitar o mal, evitar o dano, né? Então, a não maleficência ela vem antes da beneficência. E a gente precisa entender o que é o bem para o outro para que a gente possa fazer o bem, né? Então, eu preciso, né, extremamente importante saber ouvir e manter a privacidade das famílias, né? Isso aqui é algo que a gente precisa sempre ter em mente, que precisa ser discutido na própria equipe. Gente, sempre importante fazer as reuniões de equipe, né? E na reunião de equipe envolver o agente comunitário, e precisa que essas pessoas elas são fundamentais, mas elas têm um módulo de ética e de bioética ali de poucas horas dentro dos cursos, né, de atualização profissional. Mas essa pessoa ela precisa ter essa base fundamental da privacidade da família, de respeito aos princípios éticos, e é a nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde levar esse conhecimento também, né? E ter essa postura. Aquilo que você vê na casa de uma família, você não sai espalhando para outras famílias, né? Para a comunidade, né? Só quem fica sabendo é quem é responsável pelo cuidado, né? Então, todos os membros da equipe que vão prestar o cuidado a essa família, eles sabem, né, do que está acontecendo na família. Mas aquelas pessoas que não têm relação alguma, não tem por que ficar sabendo, né? Lembrem-se, é vestir os óculos do fofoqueiro e jamais a língua do fofoqueiro, tá? Então, escutar, né, ver e manter essas informações junto aos cuidadores. E ainda nós temos a seguinte relação, né? Tem a estratégia da família, ela faz esse cuidado domiciliar, né? Mas é um cuidado domiciliar de baixa necessidade, vamos assim dizer, né? Então, eu tenho cuidados domiciliares da estratégia da família que podem ser realizados pela equipe, mas quando eu tenho cuidados mais difíceis de ser elaborados pela equipe de saúde da família em si, eu preciso lançar mão de outros programas, como o exemplo do programa Melhor em Casa, que ele já está em funcionamento em Macapá, né? Em janeiro foi publicado que Macapá é beneficiada com a equipe do SUS, habilitada para atendimento de pacientes em casa, né? Então, nós já temos esse programa Melhor em Casa aqui em Macapá. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre esse programa, né, Melhor em Casa, vou rodar um vídeo aqui para vocês.
Meu nome é Aristides Oliveira, sou coordenador da atenção domiciliar do Ministério da Saúde e do programa Melhor em Casa, que é um programa criado em 2011 pela presidenta Dilma e o ministro Alexandre Padilha para proporcionar que os usuários do Sistema Único de Saúde, quando possível, sejam cuidados no conforto do lar, perto da família, a partir de equipes especializadas. No Brasil, vários municípios já têm experiência de atenção domiciliar desde a década de 90 e o Ministério da Saúde, com o programa Melhor em Casa, visa apoiar esses municípios e os estados com apoio técnico e financeiro. Atualmente, todos os municípios do Brasil poderão aderir ao programa Melhor em Casa. Se o seu município for maior que 40 mil habitantes, ele poderá aderir com a equipe EMAD tipo 1. Se ele tiver entre 20 mil e 40 mil habitantes, com EMAD tipo 2. Se ele tiver menor que 20 mil habitantes, o senhor terá que se associar a outros municípios com população pequena para atingir uma população mínima de 20 ou mais habitantes para poder pleitear o EMAD tipo 2 e aderir ao programa Melhor em Casa. É obrigatório que todos os municípios tenham cobertura de SAMU e tenham um hospital de referência no seu município ou na microrregião. O programa Melhor em Casa possibilita um cuidado mais humanizado, na medida em que leva o usuário para o domicílio, cuidando dele perto da família, perto da sua rotina, da sua cultura, com mais autonomia e perto dos seus familiares. Da mesma forma, possibilita que um usuário internado fique menos tempo internado, abreviando o tempo de internação, terminando o tratamento no domicílio. Isso possibilita, além de uma melhor gestão dos leitos hospitalares, porque aquele leito vai ser utilizado por um usuário que de fato precisa, já está provado que custa menos manter o mesmo usuário em domicílio que internado no leito. O programa Melhor em Casa, hoje, está implantado em 22 estados e 100 municípios e conta com 200 equipes EMAD e 90 equipes EMAP. Isso representa, em média, 20 milhões de brasileiros e brasileiras que possuem uma equipe de atenção domiciliar especializada de referência. Os serviços de atenção domiciliar do Melhor em Casa são compostos por equipe multiprofissional de atenção domiciliar, o EMAD, que possui médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assistente social e fisioterapeuta, e a equipe multiprofissional de apoio, que é composta por 3 profissionais das outras categorias profissionais. E elas ficarão responsáveis por uma população de mais ou menos 100 mil habitantes. Então, se um usuário que mora em um certo bairro precisa de atenção domiciliar, ele vai ter uma equipe EMAD de referência do programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa, ele deve estar articulado no território com os outros pontos de atenção, para poder fazer um cuidado integrado àquele usuário. Então, tem que apoiar a atenção básica naquele usuário que está acamado, que está domiciliado. Ele tem que fazer ponte com o serviço de atenção urgência, como a UPA, evitando que aqueles usuários que estão na porta da urgência esperando o leito fiquem lá desnecessariamente e possam ser cuidados no domicílio por segurança e resolutividade. E também fazer a deshospitalização quando entra em contato com o hospital, abreviando a internação de vários usuários que já estabilizaram no hospital e podem continuar o tratamento no domicílio. Para aderir, o gestor de saúde deverá fazer um projeto de implantação do serviço de atenção domiciliar do Melhor em Casa, que tem como anexo no nosso manual instrutivo, que está disponível no site do Departamento de Atenção Básica, e enviar para o Departamento de Atenção Básica, Coordenação de Atenção Domiciliar, para análise técnica e, com tudo ok no projeto, o Ministério da Saúde publicará uma portaria de habilitação específica. Enquanto isso, o gestor já pode implantar as equipes no CNES e no próximo mês o Ministério da Saúde começa a repassar o recurso de custeio por equipe. As equipes EMAD tipo 1, que são para os municípios acima de 40 mil habitantes, terão um repasse federal de R$ 50 mil por equipe. Houve um aumento de 44% no valor desse custeio. Para as equipes EMAD tipo 2, que são para os municípios acima de 20 mil e menor que 40 mil, ou para os municípios menores de 20 que se associaram para atingir 20 mil habitantes, terá um custeio de R$ 34 mil.
As equipes de apoio, que são as EMAP, terão um custeio de R$ 6.000. Esses valores serão repassados fundo a fundo por equipe mensalmente do Ministério da Saúde para os fundos municipais ou estaduais de saúde. Por fim, eu queria falar da importância que o governo federal tem dado à atenção domiciliar e queria convidar todos para, em parceria, qualificar e expandir a atenção domiciliar em todo o Brasil. Muito obrigado. Gente, pesquisem mais sobre o programa Melhor em Casa. É mais uma possibilidade aí de trabalhar dentro do curso que vocês escolheram para a vida de vocês. E com certeza é uma possibilidade muito boa, porque trabalhar com a qualidade de vida das pessoas, trabalhar com essa questão do atendimento domiciliar, promover a essas famílias um cuidado individualizado, um cuidado integral, né? E evitar a hospitalização, né? Deixar essas pessoas, né, em casa, com a sua família, isso é fundamental, né? Então, procurem mais sobre o Melhor em Casa e vocês vão ver que é uma possibilidade aí real e bem vista pela sociedade. Aqueles que são atendidos pelo programa Melhor em Casa, eles têm muito, é, eles gostam muito dessa possibilidade. E aí nós temos a última pergunta, né, que é como as equipes devem realizar o planejamento das visitas, né? E ao realizar, né, esse planejamento, isso precisa ser feito em duas etapas, né? E aí essas duas etapas, elas estão desenvolvidas. A primeira etapa, ela nos fala sobre selecionar o usuário e a família que serão visitadas, né? E como é que a gente faz isso? A gente deve observar as condições ou mudanças no contexto familiar, né? E você certamente tem vivenciado, né? Próximo, a gente é uma relação que eu tenho conversado muito com a família, né? Vocês sabem que eu tenho familiares, né, não só aqui no estado, mas em outros estados também. Tenho a minha família, parte de mãe e pai, a maior parte mora no Rio Grande do Sul, mas tem alguns familiares da minha esposa que moram no Pará, então tem pessoal espalhado aí pelo país, né? Tem outros familiares mais distantes em outros locais, mas assim, o que é que eu tenho conversado com eles sobre a questão da pandemia? Aqui no estado, aqui no Amapá, né, as pessoas que foram acometidas pelo vírus e aquelas que foram a óbito, muitas delas são conhecidas da gente, né, são pessoas próximas que tiveram alguma relação conosco, o que não acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Os meus familiares, pelo menos, eles não conhecem quem tem ido a óbito e tal. Então, são questões, acaba sendo mais distante, não é tão visível, assim, as pessoas acabam não tendo ainda essa noção que nós aqui no estado já temos, né? Então, essa relação a gente precisa levar em consideração quando eu tenho essa questão aqui, ó. Como eu vou selecionar uma equipe, né, nesse planejamento de visita? Condições ou mudanças no contexto familiar? E por que eu falei a questão da Covid-19? Porque muitas das vezes foi a óbito, né, ou está internado o provedor da família, né? Aquela pessoa que provém o mantimento da família, né? Aquela pessoa ou o cuidador da família, né? Aquele que é responsável pelo cuidado dos demais membros da família. Se essa pessoa ou ela está internada ou ela foi a óbito, essa família ela sofre. E há uma mudança importante nesse contexto familiar, desde de questões voltadas diretamente à doença ou questões que são determinantes do processo de saúde e doença, como trabalho, a renda, a alimentação, o lazer, né? O transporte, isso tudo pode influenciar.
E a gente precisa levar isso em consideração na escolha de quem vai receber a visita, né? Qual é a família que vai receber a visita? O agente comunitário de saúde, ele faz, né, um reconhecimento, né, daquelas famílias da sua área distrita, e ele precisa fazer esse reconhecimento, né, todo o tempo, não é só lá no início, quando ele faz o reconhecimento inicial, onde ele vai cadastrar as famílias, não, ele precisa conhecer e precisa continuar fazendo essa visitação. Nós temos pessoas que precisam ter visita domiciliar que não estão recebendo visita domiciliar, né? E isso precisa ser toda vez ser avaliado. Agravamento de um problema crônico, então pessoas, né, que têm doenças crônicas precisam ser acompanhadas, né? Mas aquelas que têm um agravamento, ele precisa ter uma visita domiciliar, ele precisa ter um atendimento domiciliar também. E isso quem vai nos levar essa informação é o agente comunitário de saúde. Às vezes, uma situação de urgência também, né, é realizada a visita quando essa pessoa não pode buscar o cuidado, né, em uma UPA, né, ou o cuidado em uma unidade de saúde próxima, a gente vai precisar fazer esse atendimento, né, uma situação de urgência também. Dificuldade de locomoção até a unidade de saúde, esse é o princípio da estratégia da família, aquele que não consegue chegar, eu utilizo do princípio da equidade, né, levando esse cuidado até a casa das pessoas. Aquelas pessoas que têm necessidade de internação domiciliar também eu posso levar, posso fazer uma visita domiciliar, justamente para a questão de organização, né? O que a gente não vê na prática, mas seria de fundamental importância que o paciente, que você sabe que o paciente vai ser internado, né? E aí é feita uma visita prévia na casa dessa pessoa, né? E aí, para que a gente possa fazer um acompanhamento da família, pode inclusive ajudar a família na questão da organização das visitas, de quem vai visitar, de quem vai ficar com esse paciente, né, como acompanhante. Então, a gente pode fazer muito isso, né? Só que a gente não faz. E por que que a gente não faz, né? Então, precisa ter um acompanhamento, precisa ter um planejamento, né? Como é que vai ser essa internação hospitalar, né? E até mesmo a pessoa que não é internada no hospital, mas sim aquele que precisa de uma internação domiciliar, né? Aquela pessoa que vai ser internada no domicílio, ela precisa ter um cuidado dentro desse domicílio específico, com cuidado com a higiene, um cuidado com a desinfecção do ambiente, isso também precisa ser feito. Absenteísmo, né? É importante que o próprio agente comunitário ele saiba o que, que está acontecendo com aquelas pessoas, aquelas famílias. Mas lá na unidade básica, né, lá na unidade de saúde da família, nós temos um controle, né, de todas aquelas consultas que foram agendadas e das pessoas que não foram para a consulta agendada, né? E isso demonstra falta, e a falta é esse absenteísmo, né? Então, se eu tenho pessoas que programaram uma consulta, agendaram uma consulta, por mais que nós sabemos que as consultas elas demoram no sistema de saúde, né? Porque não consegue atender a demanda, né? Então, eu tenho que ver essas pessoas que agendaram, mas não foram à consulta. O que está acontecendo com elas? Precisa fazer uma visita domiciliar para saber o motivo pelo qual a pessoa não foi para visita. E aí vai ter um vídeo logo mais que vai mostrar essa questão do absenteísmo também. Portadores de doenças transmissíveis de notificação compulsória precisam ter o acompanhamento, né? Então, pessoas com hanseníase, com tuberculose, todas as doenças de notificação compulsória precisa, todo o rol de doenças de notificação compulsória precisa ter esse acompanhamento, né? Pacientes que abandonam o tratamento, né, eu preciso fazer visita domiciliar, conversar com ele, ter essa postura acolhedora para identificar o porquê que ele está abandonando o tratamento. Idosos acamados, a gente já sabe, idoso acamado precisa ter visita domiciliar. O problema é que muitas das equipes estratégicas da família só fazem visita domiciliar com idosos acamados.
Mas não é só isso. Aqueles que apresentam dificuldade de locomoção também precisam ter visita domiciliar. E tem um outro idoso aqui que ele não aparece nas visitas, né? Que é o idoso sem cuidador. A gente sabe que o idoso ele precisa de um cuidador, assim como uma criança, né? E aí eu tenho um idoso ou um casal de idosos que eles não possuem cuidador, né? E esses idosos não conseguem ir até a unidade, né? Ou mesmo que eles consigam ir até a unidade, como é que está a casa dessa pessoa, né? É uma casa que está possibilitando uma, uma qualidade de vida para esse idoso, né? Porque assim, a senilidade, né, ela vem e junto com ela vem dificuldades. E essas dificuldades elas precisam ser reduzidas pelo ambiente, né? E aí a gente precisa mostrar para essa pessoa, mostrar para essa família como fazer isso, né? E tornar esse ambiente mais acolhedor para esse idoso, né? Às vezes a gente vai na casa de um idoso e o idoso, ele, pelo menos idosos que fazem parte do meu convívio, né? Gostam muito de cortina, gostam muito de tapete, né? E a gente sabe que tapete idoso não é uma coisa que combina, né? Então, tudo aquilo que pode favorecer a queda de um idoso, eu preciso retirar do ambiente, né? Porque uma queda de uma criança, né, é algo que é um complicador, né? É algo que pode trazer um prejuízo à saúde da pessoa. Uma queda de uma criança maior, né? Uma queda de um adolescente, uma queda de um adulto, né? São questões que a gente consegue resolver, né? Em uma certa urgência, mas que podem ser sanadas, né, ao longo dessa vida. Agora, uma queda em um idoso, né, pode ser um problema bem grave, né? Então, uma queda de fêmur, uma queda né, de, uma queda onde há uma quebra do fêmur, né, que é um osso importante para o idoso, ela pode trazer prejuízos aí para a vida dessa pessoa, né? E isso vai ser algo que pode ser evitado se eu conseguir, através de uma visita domiciliar, explicar para esse idoso a questão dos tapetes, a questão da própria, do acúmulo, né, de ácaro em cortinas, né, almofadas, né? Então, isso tudo eu preciso conversar e mostrar para ele nesse ambiente. Recém-nascidos com problemas de saúde também precisam receber visita domiciliar. Crianças com atraso no crescimento e desenvolvimento. E aí a gente entra muito a questão das crianças que recebem auxílios, né? Que é feito a aferição do peso, da altura dessa criança, né? Se faz o EMC para observar a questão dos próprios benefícios do governo, né? Então, eu preciso acompanhar crianças com atraso no crescimento, com atraso no desenvolvimento, né? E aí eu preciso também observar a questão dessa criança, essa criança aproveitar e já levar em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e observar a questão de escola, a questão de lazer, a própria infância em si, buscar informações sobre abuso, buscar informações sobre a questão da violência intrafamiliar, violência doméstica, né? Gestantes com gravidez de risco, né, devido a complicações de saúde tanto da mãe quanto do feto, e aquelas gestantes com déficit nutricional, ou até mesmo aquelas crianças, aquelas gestantes que têm uma nutrição acima do que deveria, né? Porque precisa ter um acompanhamento, precisa ver o que é que está acontecendo com ela, porque uma gestante que está acima, né, do peso para a idade gestacional, ela precisa ter um acompanhamento devido à possibilidade de diabetes gestacional, o risco de pré-eclâmpsia e outras questões aí que podem trazer, inclusive, para o nascituro, problemas relacionados ao inverso, né? Uma gestante que é
que tem diabetes gestacional, além do prejuízo à sua saúde, esse RN, muito provavelmente, ele vai ter uma redução, dessa glicemia extrauterina, ou seja, ele vai apresentar uma hipoglicemia, e aí a hipoglicemia pode levar ele a alguns dias de internação na UTI neonatal, que ninguém quer, né? Porque uma internação na UTI neonatal, eu tive 2 casos, né? Minhas 2 filhas foram para a internação de UTI neonatal. Isso não é bom, ninguém gostaria disso, né? E a gente tem questões relacionadas aí dessa questão da própria questão dessa glicemia, né? Da hipoglicemia em crianças, né? Que o que poderia favorecer, né? É a própria questão da amamentação. Só que se essa criança está na UTI, então tem uma dificuldade maior, né? Por mais que as UTIs elas são acolhedoras e que a mãe ela possa ir para amamentar, não é a mesma coisa que estar ao lado, né, da mãe e a qualquer momento fazer a amamentação. Deve-se observar ainda situações específicas para cada área de atuação, como a saúde mental, bucal, saúde da criança, do idoso, do adulto, da gestante e também a questão da saúde do trabalhador, né, que não está aí, mas certamente é importante levar em consideração a saúde do trabalhador. O segundo momento, né, são os aspectos relevantes a serem considerados para a realização da visita domiciliar. Conhecer os critérios estabelecidos para a seleção dos casos, observar horários prioritários para a realização da visita, estabelecer conforme o objetivo proposto e a complexidade do caso, a frequência dessas visitas, né, quantas visitas vão acontecer, né, e qual a periodicidade delas, determinar os profissionais que vão realizar a visita em cada caso. Quem são esses profissionais? É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o médico, é o odontólogo, é o técnico de saúde bucal. Vai junto com eles o agente comunitário de saúde, né? Estimar o tempo de duração de uma visita, né? Às vezes a gente vai em uma estratégia da família e aí a gente pergunta, onde é que está o enfermeiro da, 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 da equipe 2? Ah, não, o enfermeiro foi fazer visita. Ah, ele foi fazer visita onde? Ah, ele foi fazer visita em 10 casas. E, poxa, fazer visita em 10 casas em uma manhã, quanto tempo que está essa duração da visita dele? Né? Então a gente precisa levar isso em consideração também, né? Agendar previamente a visita com o usuário e a família, né? Não chegar de surpresa na casa dos outros, né? Precisa ter um agendamento, né? Então, o agente comunitário de saúde ele precisa agendar essa visita com a família, né? Estabelecer a rota das visitas domiciliares, né? Então, para tudo na vida a gente precisa estabelecer rotas. É importante levar isso sempre em consideração, para que a gente não faça uma visita, né, em um ambiente próximo da unidade, depois vai fazer uma visita em um ambiente mais longe, depois fazer uma outra visita que era ao lado da casa, da primeira casa que foi visitada. Então, precisa traçar uma rota inteligente, né? E também a identificação do transporte. É necessário transporte para essa visita ou não? Ou pode ser uma visita que vai ser realizada andando, né, a pé. Checar os materiais e equipamentos necessários, né? Então também é importante que esses materiais eles sejam levados pela equipe, né? E jamais que a gente esqueça do material e chegue até a casa da pessoa sem material para a realização de um curativo, por exemplo. Então tem que separar o material, checar o material e checar todo o equipamento que é necessário. A estratégia de saúde da família, a equipe de saúde da família, são responsáveis pelo atendimento domiciliar de usuários e pacientes com impossibilidade de locomoção até o UBS. A gente já sabe disso. Doenças crônicas e condições de saúde compensadas, né? Para que isso realizem, né, suas visitas domiciliares com a finalidade de oferecer o acompanhamento e cuidados no domicílio, mas em situações mais complexas e que exijam maior frequência nos cuidados, é possível acionar outros recursos
e serviços na rede de atenção à saúde, né? Lembrem-se sempre que hoje nós trabalhamos em rede, nós não trabalhamos apenas, né, em sistemas hierárquicos, né, e sim trabalhar em rede. Então, a minha equipe de saúde da família, ela precisa levar em consideração a rede de assistência à saúde, porque a rede de assistência à saúde, ela vai nos auxiliar, né? E aqui nós temos principalmente a questão do melhor em casa, né? A gente tem que utilizar também do NASF, né, do nosso núcleo de apoio à saúde da família. E várias ações são realizadas no domicílio, entre elas o cadastramento, a busca ativa, a questão voltada à vigilância, né, em saúde, a vigilância epidemiológica, a educação em saúde, né? Porém, essas ações, quando elas são desenvolvidas isoladamente, elas diferem muito das VDs, das visitas domiciliares, né? Que tem como objetivo o cuidado aos pacientes com dificuldade de se locomover até a unidade básica de saúde e que apresentam agravos e justifiquem o acompanhamento do atendimento domiciliar, né? Para que a gente possa fazer um fechamento, gente, né? Para que a gente possa fazer uma revisão de tudo isso que a gente falou, eu vou mostrar um vídeo para vocês que, inclusive, é uma indicação da própria, do próprio material didático, né, que ele mostra um pouco dessa realidade das visitas domiciliares. Que óculos você usa? Ana? Oi, Tudo bom? tudo. Posso entrar um pouquinho? Pode. Tá bom, obrigada. Sim. Gostaria que você fizesse uma visita domiciliar Ah, tá. para uma gestante adolescente que a gente tem e que ela não tem vindo às consultas. Ah, A certo. gente tem que fechar o pré-natal, né? Ah, tá, tem que fechar As o consultas, CIS, né? exatamente. Tá bom, por causa da produção, né? O nome dela é Grace Kelly. Vou lá sim. Você tem o prontuário dela? Tem, prontuário tá aqui. Tá bem. E ela é de quem? Ela é da agente comunitária Cida. Tá. Vê com ela. Então tá bom, obrigada. Imagina, que isso, Tchau, tchau. tchau. Oi, Zu, você viu a Cida por aí? Ela saiu pra fazer uma VD, eu acho. Ah, tá. Tá bom. Obrigada, Zu. Ai, eu acho que eu vou fazer essa VD sozinha, pra não perder muito tempo. Afinal, eu já sei onde é essa rua. Eu tô muito contente com o crescimento desse bebê da nossa área, gente. Vocês viram como ele teve uma elevação na curva dele de crescimento? Uma área bem crítica. Ai, a gente nasceu bem Sim, que teve dificuldade de amamentação, a mãe teve dificuldade para fazer o aleitamento. Mas agora ela falou que ele tá mamando super E bem. ela também Ela tá feliz. incorporou, né? Sentiu a necessidade de amamentar o bebê. Tô muito contente mesmo. Não, muito bom. Oi, pessoal. Oi, Ana, o que foi que você tá com essa cara? Ah, aquela VD que você pediu pra eu fazer, né? Ela miou, não deu certo. Por quê? O que aconteceu? Bom, primeiro que eu procurei a Cida, como eu não encontrei, decidi sem ela mesmo, né? Aí eu tava chegando perto do endereço, porque é aqui perto, né? Eu falei, já que eu conheço, eu vou até lá. E aí os meninos vieram correndo na minha direção, falando que a barra tava pesada, e mandaram voltar. E aí eu Você primeira foi VD, né? sozinha. Queria adiantar as coisas. Mas peraí, não dá pra fazer, sabe por quê? Porque você precisa entender o território, você tem que olhar o prontuário, ver quem são as pessoas. A gente faz assim, ó. A gente vai, olha o cadastro da família, analisa quem é, vê a história deles, tá certo? A gente entende como é que tá o território deles, as necessidades. Senta, vê com a gente comunitária, olha na agenda. Não dá pra ir sozinha, entendeu? Não vale a pena ir sozinha, não é interessante fazer sozinha. Sempre bom estar junto. Né? Ana. Tem que estar com a equipe. Ana, e outra coisa, não dá pra chegar chegando assim naquelas pessoas, né, no território, você tem que pedir licença.
E para isso também é muito importante ter o agente junto, né? Porque ele é um morador ali da região, ele conhece toda a dinâmica, tudo como funciona, então acho que facilita bastante, né? Bastante, é verdade. E quem é a gestante? É Grace Kelly, né? Grace Kelly. A Grace Kelly, isso mesmo. Ah, é da minha área mesmo. Inclusive, eu ia falar hoje na reunião para vocês que o bebê dela já nasceu. Já nasceu. Já tá em casa, a gente já pode fazer a VD. Precisamos então marcar essa VD. Aí você faz o seguinte, Ana, você marca com a Seda, vê se você consegue essa semana ainda, se puder, de repente, será que dá para ir sexta? Dá. À tarde eu não tenho consulta. Dá pra ser à tarde? Dá pra ser à tarde. Ótimo, na segunda-feira a gente até pode conversar sobre a visita Tá e certo. ver o que vocês encontraram lá, como é que tá a Grace, que eu estava preocupada com a Grace, porque ela tinha faltado nas consultas de Você pré-natal. falou preocupada comigo mesmo. Foi, eu percebi. foi mesmo. Verdade. Inclusive, você conhece o bebê, você conhece também ela, você conhece a dinâmica da família, né? Ai, que bom. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Olha, vocês não reparam, minha casa tá uma bagunça. Vamos lá? Vamos entrando, então. Vem, Ana. Vem, Cida. Senta aqui um pouquinho, ó. Ainda tá todo mundo dormindo, viu? Meu neto, Jonathan, ficou chorando a noite inteira. Olha aqui. Grace, essa menina do rosto, Grace. Vieram fazer visita. Ana, por favor, chegue, senta aqui, nessa cadeira. Guarda o neném, Grace. Oi, Grace. E aí, como é que foi o parto? Eu vim aqui porque, na verdade, eu estava te esperando para vir para as consultas do pré-natal, né? E aí a médica me disse que você não veio algumas consultas, eu vim aqui o que aconteceu. E aí já nasceu, né? E me fala, como é que foi o parto? Foi tudo bem, foi parto normal. Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas primeiro filho. Mãe, é que minha mãe, ela não anda. Aqui, minha filha, minha perna dói. Cheia de ferida, você veio fazer o plantinho. Então, na verdade, hoje eu vim para ver mais o bebê, né? Que eu soube que nasceu. Mas a gente pode ver isso depois, daqui a pouco a gente vê esse problema, tá bom? E deixa eu só perguntar, vocês dormem todas nessa mesma cama? Nesse mesmo colchão? Isso hoje. Bora só vocês? E são só vocês aqui? Somos só nós. E o pai da criança? Não pergunte, minha filha, não pergunte. Ele sumiu. Eu vou te falar. Sabe o que é? Desde que a Grace engravidou, eles não estão mais juntos. Ela também não foi mais pra escola. Ele Vamos chora ver muito, agora. eu não consigo dormir, a minha perna Que dói. neném pequeno O chora, que eu né? faço, minha filha? Tô toda mijada, olha, eu tô tapando Mãe, aqui. Se levantar mãe. aqui, isso é pano. Mãe, dá beijinho, mãe. É que aqui as coisas estão um pouco difíceis mesmo, né? Agora com o nenenzinho novo. Mas a gente tá se virando, tá se virando. É você mesmo, porque eu não tenho condições de dar de mamar. Pois é, mas a avó não precisa ficar reclamando o tempo todo. Eu de vou tudo. reclamar Mas pra a quem, avó Grace é a avó, quer. Ela Ramona. veio ver o Jonathan, ela não veio ver a senhora. É minha perna. Ninguém quer saber da sua Mãe, dá perna. um tempo, mãe. Por favor, dá um tempo, assim não dá. Vamos então examinar o bebê? Grace,
Vou beber. Eu só vou pedir, por favor, para pegar os papéis do hospital, porque eu preciso depois preencher os registros, as coisas de resumo de alta. Guardei, tá numa pasta. Eu vou pegar, viu, Cida? Vou pegar pra Ele chora a noite toda. Você fazer o cartão. Ele chora a noite toda, tem que falar pra moça, minha filha. Porque ele é bebê novo, ele quer mamar, né, mãe? É, Mas o neném e a minha peça. O umbigo caiu faz tempo? 9 dias. Vem aqui com você. Olha que força. Então, Grace, aqui tá tudo bem com o bebê, né? Eu vou só entregar o cartão para você poder agendar consulta, tá bom? Aí eu vou trazer a equipe aqui para cuidar da sua avó, tá bom, dona Diva? Eu venho também, venho com material de curativo. Você fez a visita da Grace? Fiz. E aí, como é que foi? Conta. Olha, situação complexa, viu? Sério? Muito difícil. A Grace, então, como vocês sabem, né, mora com a mãe, a avó, só que assim, dorme todo mundo no mesmo colchão. No mesmo colchão? No mesmo colchão, no chão, Meu Deus. com o bebezinho no meio, e a avó cheia de ferida. A situação ficou Situação, pior, né? aí, e assim, com os curativos meio improvisados, sem fralda, super gemente, né? E realmente muito difícil. Agora, assim, eu cheguei com o olhar, e aí, ao olhar para aquilo, eu passei a enxergar aquela situação de uma outra maneira. Mas, assim, enxergando coisas muito para além dos simples procedimentos, né? Mas muito difícil mesmo. E como que elas se sustentam? Ah, pelo que eu sei, é a mãe que cuida de tudo. É, mas ela tá desempregada, né? E desde que Grace Kelly engravidou, ela já parou de estudar. Mas o pai do bebê não ajuda? Desde quando ela engravidou, o pai sumiu. E aí tem aquela situação da avó também que é dependente. Então, aí olhando para aquela situação toda, né, a Grace Kelly, né, adolescente, aí eu fiquei pensando, né, até hoje no dia da nossa reunião, a gente não tem nada para esses jovens também não têm perspectiva de futuro, não têm perspectiva de vida, e a gente também não tem nada. Mesmo. Não, nem estudar, né? Nem que a escola garante o futuro. Eles vão trabalhar no quê? Que profissão que vão ter? Geralmente viram chefe de família, ou tem que trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Verdade. E o posto que ele oferece, né, que a gente pode perceber, é o teste de gravidez e acompanhamento no pré-natal, né? E dá até para entender por isso que essas meninas estão engravidando. Poxa vida. A gente tinha pensado nisso, é verdade. Atenção básica, o que oferece? Nada, né? Eu achava que estava bem bom. Vacina e consulta, porque eles não ficam doentes. Seria bom que eles se envolvessem, né, com a comunidade, né, os jovens se envolvessem mais, né, fizessem projetos juntos com a comunidade, né? E tudo que a gente está fazendo está atingindo o quê? As metas de produção, né? São tantas metas numéricas, EVD, consulta, pré-natal. Então, e eu mesmo, né? Quer dizer, o jovem chega aqui, a adolescente chega aqui.
achando que está grávida. O que eu faço? Né? Eu vou lá, faço ela fazer exame, né, de gravidez, ofereço pré-natal, mas, poxa, e as outras coisas, né? Tem questões que a gente precisa pensar, questões do trabalho, da vida dessas famílias, coisas do bairro, né, infraestrutura do bairro, formas de lazer, né? As coisas assim, pensar no futuro mesmo. E também essas pessoas elas nem sabem os direitos que elas têm, né? Do LOAS, das fraldas, das bolsas. Mas como é que dá para fazer tudo isso? A gente aqui na unidade não consegue dar conta de tudo isso. A gente precisa fazer ações com outras instituições sociais. Por exemplo, essa família, eles sabem que tem reunião do conselho gestor, que tem reunião dos moradores do bairro. É fundamental que a gente construa grupos com esses jovens. Cida, você pode avisar a Fátima, por favor, que tem reunião do Conselho Gestor na semana que vem, ó, primeira, na quinta-feira? Sim, isso avisa também das reuniões de sexta-feira. Sim, aviso sim. Até dos moradores. Participar da reunião dos moradores. Os moradores estão trazendo várias ideias. E os negócios não faltam nem com chuva, eles estão lá. É bem legal. Bem legal. É bom que se envolva, né? Seria bacana se ela se envolvesse mesmo. Eu acho ótimo. É uma forma de poder conhecer o fortalecedor. Pra frente, quem sabe a igreja também, né? Deixa Isso, leve. Às vezes as mães já saem da escola e já ficam lá, porque é dentro da escola, assim, vocês vieram, estava precisando tanto de vocês. Então vamos lá, a gente pode entrar? Com certeza. Além do vídeo, eu trago para vocês uma reportagem, né, que está na internet, e ela chama atenção para um artigo escrito em uma revista científica, escrito por uma médica
uma médica inglesa, né? E ela fala sobre Catherine Bell, né? Ela fala sobre aquele desenho animado da Peppa Pig, né? E essa médica, ela escreve um artigo questionando a atuação do médico do desenho. Quem já assistiu a Peppa Pig sabe que o urso, né? Esse urso pardo, ele é o médico, né? Ele é o Dr. Urso, né? E o que acontece? Tem mais de um episódio que lá na Inglaterra tem os médicos de família, né? E esse médico, o Dr. Urso, ele representa os médicos de família no desenho animado. E o que ela fala sobre esse episódio em si, né? Em outros episódios, mas esse episódio em si, ela fala o seguinte: a descrição do episódio. Os pais ligam para o urso, né, num sábado, porque o filho deles, né, o George, ele estava com coriza depois de brincar na chuva sem capa, né? Então ele foi brincar na chuva sem a capa de chuva e acabou apresentando coriza. E aí no sábado eles ligam para o Dr. Urso. O médico resolve fazer uma visita domiciliar urgente. Depois de examinar a garganta de George, ele dá o diagnóstico de uma infecção respiratória e recomenda cama e leite morno, né? E os sintomas melhoram em 12 horas. Qual a opinião da médica Catherine Bell, né? Quando ela escreve no artigo na revista, né? Que está disponível o link aí para que vocês possam acessar o artigo na íntegra se quiser. A opinião dela é a seguinte, né? Nesse exemplo aí, o médico ele atende fora do seu horário de trabalho, porque o horário de trabalho dele é de segunda a sexta, né? E decide fazer uma visita domiciliar desnecessária. Essa visita domiciliar não deveria ser feita, né? O que deveria ser feito é esperar, aguardar na segunda-feira e os pais levassem o George, né, até a unidade de saúde, né, e não fazer o uso incorreto do sistema de saúde, né? Então, por que a médica ela escreve isso, né? Porque ela chama atenção que o desenho animado, por mais que ele esteja lá para entretenimento das crianças, as crianças também aprendem muito. A gente aprende com a dramaturgia, né? E a criança, ela é aquela esponjinha que qualquer informação que ela receba, ela leva em consideração aquilo como sendo verdade, e existe essa relação do sistema de saúde em si, e é uma forma de que a criança aprende coisas erradas a respeito da saúde. Então, o que a médica ela traz é justamente isso, que precisa ser enfatizado a forma correta do cuidado, da atuação dos profissionais, e não da forma incorreta. Então, é uma questão que foi colocada em um artigo científico, e a gente precisa levar isso em consideração também, né? O quanto as pessoas já não sabem sobre os seus direitos, a saúde, sobre as suas responsabilidades diante do sistema de saúde, e ainda assim a gente observa que as pessoas estão aprendendo coisas erradas a respeito disso. Então, nosso papel também é o papel de informar as pessoas sobre a atuação, e hoje a gente está quase terminando aí a nossa disciplina de estratégia da família, e vocês sabem que a estratégia da família é a ferramenta mais importante que nós temos no sistema de saúde, que é um sistema de saúde, por mais que aqui no Brasil muitas pessoas não reconheçam, no mundo ele é muito reconhecido, né, pela sua eficácia e pelas suas possibilidades. E vocês têm pleno conhecimento a respeito disso, e vocês têm condições, né, de propagar esse conhecimento, né, de informar as pessoas próximas de você, o quanto isso pode ser melhorado, né, o quanto isso pode ser eficaz, desde que as pessoas sejam orientadas a quando procurar um serviço de saúde, onde procurar um serviço de saúde, como se portar no serviço de saúde, né? A importância de receber o agente comunitário quando ele faz a visita, a importância de receber o agente de combate a endemias quando ele faz a visita, né? E não recusar sempre, porque quando você recusa essa visita domiciliar, você que está perdendo, né?
E não só você, no caso do agente de combate a endemias, além de você pede aquele bairro, pede a cidade também, né? Então, com isso, a gente encerra esta sessão. Eu peço para que vocês habilitem a câmera para a gente poder conversar, fazer o print da nossa aula. Professor,